Boa tarde. A gente vem pontuando sobre isso, um grupo de formação, 10 dias apenas ali, pós-estadual, chegada de novos atletas. Já para esse primeiro jogo viajamos com 10 novos atletas contratados, dos 14. Alguns que chegaram praticamente na quinta-feira e já viajaram, enfim. Então, a resposta foi satisfatória, né? Conseguimos, nem entre o final do estadual e a estreia, o jogo que foi importante contra o Santa Cruz, que alguns jogadores ali já puderam vivenciar um pouco o ambiente da camisa, do vestiário. O Ian, naquele jogo, estreou, o Juninho, né, já teve a possibilidade de jogar a partida, Bruno Leite, e aí foi compondo o elenco ao longo da semana. E o que eu pedi para eles no jogo contra o São Bernardo, a gente entender rápido o comportamento do adversário, passei muitas informações, pedi para que a falta do nosso conjunto se suprisse através do aspecto de comportamento físico, um time que se organiza sem bola, né? E com a bola ia ser mais o perfil individual de cada um do que o coletivo, né? Então buscar exercer a melhor função ali no jogo com bola e sem bola cumprir o que for determinado. Acho que eles conseguiram entender bem, um jogo difícil fora de casa, comportamento agradou, né? E agora é isso, é evolução, né? Já ganhamos mais essa semana, reapresentamos com o jogo treino, ganhamos mais um dia de trabalho, com esse jogo na segunda-feira, e eu estou buscando na semana direcionar esses conteúdos de comportamento. Mas assim, não estou dando tanta ênfase tática, estou dando conhecimento, comportamento pós-perda, jogo de pós de bola, de ambientação entre eles, conhecer características. A partir de amanhã, sábado e domingo, eu vou direcionar questão tática, organizacional ali dos 11 que eu penso iniciar a partida, em cima do que a gente está analisando do CSA. Boa tarde, Evaristo. Uma análise que foi feita sobre esse jogo de estreia, né, contra o São Bernardo, é que o ABC conseguiu novamente ser competitivo, né, competiu muito, conseguiu abrir o placar fora de casa, inclusive, e enfrentou um dos times que é cotado aí como favorito, né, para a competição, inclusive. Queria que você analisasse a construção desse elenco. Você acabou de usar o termo, né, um novo elenco, um novo trabalho. Queria que você analisasse, dentro dessa perspectiva da competitividade desse elenco, como é que você está construindo esse ambiente também. Obrigado. Diante do que a gente encontrou, foi acho que um mês de trabalho, né, da minha chegada, com as 2 semifinais e as 2 finais. Eu acho que ali eu já consegui elevar um pouco isso a partir do segundo jogo com o Laguna. Time que competiu, que correu, né, no segundo jogo, os 2 clássicos. Acho que teve uma equipe cumpriu com compromisso, não conseguiu o título, mas ela correu, ela se impôs, tanto lá na arena como aqui, e perdeu uma fatalidade ali numa bola final, não tirando o mérito do nosso adversário. E a partir dali entender jogadores que poderiam potencializar esse elenco, as características aonde, em qual setor, entender que a gente não precisava dar nomes grandes ali, a gente precisava ser assertivo no perfil. Vão entender, vão rejuvenescer um pouco, não preciso trazer medalhões, eu preciso trazer jogadores que têm um perfil bom, que estão com uma minutagem boa, que estão vindo com autoestima, né, aflorado. Aí vamos buscar jogadores com acesso, Renato, Otávio, Carlos Eduardo, entender alguns outros setores que a gente precisava aumentar, onde foi Juninho com Bruno Leite. Vamos trazer um primeiro volante ali com Lucas Gonçalves, o Lucas Mota, e à frente, qual que vai ser a distribuição? Estamos precisando do 9, o Mariotto, ao extremo, qual que é o perfil? Matheus Martins, um jogador leve,
agora o Jonathan Carlos, um outro jogador. Então a gente distribuiu bem as contratações, entendendo que isso automaticamente potencializaria também os que estão, né, que permaneceram, porque daí começa essa briga interna pelo espaço, né, pela titularidade. Isso vem acontecendo. Eles vêm sem o peso do primeiro trimestre. Pedir para eles, né, colocar o melhor deles ali em termos de ambiente, não só do jogo em si, mas agregar rápido. O pessoal que ficou receber bem, porque todos ganham ali no final, né? Isso vem acontecendo. Tô contente, né, com que eles estão retribuindo em termos de treinamento. Acredito que isso deve, com o passar dos jogos de semana, conseguindo resultado, né? Importante esse jogo contra o CSA, não só elevar o nível de jogo, mas trazer os 3 pontos, porque daí te fortalece cada vez mais de essa familiaridade de você comemorar um resultado, você se abraçar, um vestiário mais, né, mais energizado em desfrutar de um resultado positivo, também ajuda no crescimento do grupo. Então tudo isso é importante, tudo isso que a gente vem colocando para eles, né, no dia a dia. Boa tarde, professor. Imagino que pela quantidade de atletas no plantel, né, chegaram muitos novatos, os outros que já estavam também aí, já a maioria também continuou. Acredito que o senhor vai ter dificuldade não só para escolher o 11 inicial, mas também para fechar a relação para o jogo, né? Veja que nessa partida agora da ida contra o São Bernardo, o senhor já levou 10 reforços, ainda ficou o Jonathan aqui, tem a possibilidade também de Manuel e Joãozinho, que estavam na transição, já é até uma pergunta que eu faço se eles já retornam para agora, e o Alisson também, né, que ficou fortalecendo, aprimorando a parte física aqui em Natal, e não foi lá para São Bernardo. Esses 4 jogadores, eles podem voltar já agora para a relação para essa partida. E outra pergunta é com relação ao CSA, né? O que o senhor espera da equipe do CSA, que também começou empatando só aqui em casa e naturalmente vai vir aqui também para tentar vencer o jogo? Sim, é importante você ter um grupo qualificado, pensando que a janela fechou. Essa disputa, ela tem que ser sadia e a gente tem que ter a gestão, né? Não é simples, mas ao mesmo tempo ele te dá segurança. Durante quando você não tem esse tipo de problema bom, né? Que você às vezes quer fazer uma mexida, quer fazer uma leitura no jogo e você sente falta de um elenco bem distribuído. Eu acho que está bem distribuído. Tem o retorno de Alisson, a possibilidade da estreia do Jonathan, Manuel e Joãozinho veio para o campo. Acho que hoje eles estão liberados já com um trabalho já comigo, já com bola. Entre terça e ontem foi mais uma transição, fazendo partes do aquecimento comigo e depois ia para um trabalho de transição. Hoje eles já devem fazer o treino completo, a entender, né, o que vai ser melhor nessa distribuição, em termos de opções, para que a gente escolha os 23 e os 23 que forem para esse jogo, eles possam nos dar uma resposta positiva. E os que não estiverem na relação, entenda, trabalhe, porque cada jogo é um jogo. Depois a gente tem um jogo de fora contra o Botafogo da Paraíba. Eu comentei com eles que eu vou pensar jogo a jogo, né? Preciso ter um desenho, um esqueleto, mas eu tenho que ter também possibilidades de variações. Não é um time que me deu uma boa impressão lá contra o São Bernardo, talvez seja o ideal para esse jogo em casa contra o CSA. Então tem que entender bem isso também, e eles também têm que entender a importância de cada jogo e estar preparado na hora que for solicitado. Eu lembro que um jogo treino contra o Laguna me deu a possibilidade de mudar o time em 5 posições no segundo jogo contra o Laguna, que eu fiz uma atividade com o próprio Riachuelo. Então eu estou estimulando isso. O treinamento, o comportamento da semana define a escalação da equipe para o próximo jogo, né? Então é uma dor de cabeça boa,
em cima do que eu estou analisando o nosso adversário. O Igor está há um tempo já lá, ele chegou no momento de dificuldade do CSA, conseguiu resgatar a equipe, manter a equipe, né, na Série C, e vem desenvolvendo desde a pré-temporada a base de uma equipe, de uma ideia que ficou implantada na chegada dele no ano anterior, um 4-2-3-1 variando para um 4-1-4-1, jogadores muito rápidos na linha da frente, na questão da transição, um jogo reativo, tanto dentro como fora, eles baixam e saem muito forte, né? Jogadores no setor do meio ali com experiência, Camacho, Álvaro, talvez não com tanta força no jogo de contenção, mas com muita inteligência no jogo de construção, mais Gustavo Nicola ali para dar um peso maior, né, nesse combate. Jogou com Igor Bahia centralizado, teve momentos que ele jogou com 2-9, Thiago Marques e Igor Bahia, teve momentos que ele optou com Cachoeira e Marcelinho, que fica leve, né? Às vezes constrói com 3 e projeta os alas. É um time que tem essa variação. Possibilidade do Brian retornar nesse jogo, tá? Essa questão da saída do Brian, né, com propostas de Série B, mas que não se concretizou. Se ele utilizar o Brian, quem sai da equipe, né? Chegou também um atacante interessante, até estava na lista de vir para cá, o Baianinho, do Capivariano. Ele tem que estar bem preparado, né? Entender que eles vão querer buscar o que eles perderam em casa, né? Analisar bem a estratégia, mas dentro de casa a gente se impor, pedir para a gente ser um pouco mais agressivo ofensivamente, finalizar mais, né? Chegar com mais força. Eu achei que a gente teve um bom comportamento lá em São Bernardo, mas faltou um pouco assim esse término nosso, né? Assim, de ser mais ali agudo, né? Na questão de definição ofensiva. Espero que nesse jogo a gente consiga incluir isso. O Evaristo, foi observado, né, que dentro desse processo evolutivo e dentro principalmente das peças que foram contratadas, já nesse jogo contra o São Bernardo, principalmente no segundo tempo, vou me referir ao segundo tempo, acho que mais ou menos ali até os 20 minutos, o ABC vinha sofrendo um pouco com as investidas da equipe do São Bernardo. São Bernardo tinha aumentado um pouco o ímpeto, mas a partir de suas mudanças ali com a entrada do Carlos Eduardo e também do Juninho, né, o ABC começou a novamente ocupar ali o campo defensivo da equipe adversária. Com esse processo de observação, principalmente desses novos reforços, há uma tendência de que esses jogadores também se credenciem a, de repente, já aparecerem no 11 inicial, uma titularidade. E queria também que você falasse do Jonathan Carlos, até porque chamou a atenção, né, o número de gols que ele fez no jogo amistoso, jogo treino contra o Riachuelo, 5 gols marcados. As referências também dele são muito boas, né, um bom finalizador, inclusive, tem se falado disso. Queria que você falasse um pouco também a respeito desse atleta. Eu acho que a chegada desses jogadores, como eu falei anteriormente, né, ele fortalece, te dá várias opções, né, ao longo do jogo e mesmo para iniciar o jogo. Hoje está usando muito o termo, né, com as 5 mexidas, depois da pandemia, a palavra reserva está saindo meio que de fora e está entrando reforço, né? A gente vem com os reforços de fora, não é um reserva. Então eu acho que é um elenco que você tem 100 minutos com os acréscimos para fazer o jogo, né? Então você pode entrar com uma estratégia que você pode ter uma contenção maior e você tem jogadores que acaba forte o jogo. E eu uso isso em algumas falas, né? Quem inicia o jogo constrói e quem termina o jogo define o resultado. Então a gente começou construindo com uma equipe, mas o mais importante é quem acaba no campo, que esses jogadores vão definir o resultado. Conseguimos construir o 1-0, 2-0 aqui. Quem vai terminar o jogo? Né? Que é aqueles momentos finais, tal. Se a gente consegue elevar, né, potencializar, a gente acaba forte, sem riscos. Então muitas vezes o jogador não inicia uma partida, mas ele é tão importante quanto quem iniciou. Eu penso assim e passo isso para eles, né? De estar todo mundo atento no momento do jogo, porque os solicitados, eles precisam
definir bem esse jogo. E o elenco foi, né, agora nessa reformulação, a gente direcionou muito para isso, o perfil dos atletas que estão chegando. Sobre o Jonathan, é um jogador muito bem recomendado, teve uma boa performance na Série A2 pelo Grêmio Prudente. Esse jogador chegou por indicação, através do João Tardim, com a Guinelo. André Cruz, o zagueiro, próximo, né, a gente, mesma região ali, Campinas, Santa Bárbara, ligou para o Marco Antônio, meu auxiliar, para dar uma olhada com carinho, que era um jogador interessante, e a gente acabou entendendo que faltava um jogador nesse perfil, né? E no jogo treino ele entrou no corredor pelo lado direito com a perna contrária, também joga centralizado, então ele é um meia centralizado e um extremo invertido com a perna esquerda jogando do lado direito. Tem essa questão de definição muito acentuada, sabe, assim, parece que é simples, né? Contra o Riachuelo, mas as ações que ele teve contra o Riachuelo, elas foram eficientes, assim como pode ser contra o CSA, independente do adversário. A execução, ela foi 100%, né? Às vezes a gente faz um treino técnico sem um adversário, o jogador não tem precisão num treino sem um adversário, às vezes desperdiça. Ele não, ele teve 5 ações e que resultou em 5 gols. Então foram 5 finalizações que ele chamou numa individualidade, uma tirando, uma virando o pé, uma enfrentando, né? E isso, né, foi bastante interessante. Então é um jogador que vai potencializar bastante o elenco também. Evaristo, estreia em casa, né? Vocês vão para o primeiro jogo diante do público. Tem uma punição ainda, né? A repercussão do último Campeonato Brasileiro. O público é um pouquinho diferente, mas enfim, é em casa. A primeira de 9, serão 27 pontos disputados aqui, dentro daquela tua projeção também, daquela tua meta. Queria saber qual a importância de jogar em casa e qual a importância de garantir o maior número de pontos possível aqui dentro do Frasqueirão. Infelizmente, né, tem essa punição. Está proibido os torcedores, né, então são limitados, as mulheres, acho que os idosos, crianças, né, e ficou assim, né, tem que cumprir essa punição, mas a gente, queira ou não, perde um pouco em relação a essa atmosfera que a torcida do ABC proporciona. Mas é entender que a gente tem que cumprir e fazer valer o nosso mando e os torcedores que estiverem presentes nos apoiar, que venham, né, o máximo de mulheres possível, crianças, os idosos aí, e que esse pessoal que vem para o jogo vem com a energia positiva de nos apoiar e nos potencializar dentro do jogo. E sobre a performance dentro de casa, eu acho que todo mundo tem aquela regra em casa, né? É inegociável, né? Vamos buscar sempre os 3 pontos. Numa somatória de 27 pontos, você fazer o dever de casa é fazer 27 pontos. É difícil isso? Você sempre vai ter um enrosco aqui, um empate ali, às vezes você tem uma derrota, mas você busca fora também, né? Então, é essa troca. O ano passado eu consegui uma invencibilidade em casa. Foram 13 jogos, eu não perdi em casa. Pontuei bem em casa. Espero que esse ano eu consiga também essa performance, né? Porque se você conseguir performar bem com vitórias dentro de casa, vamos lá, que a gente consiga em 9 jogos aí 21 pontos dentro de casa, com 7 vitórias, 2 empates. É uma média muito alta, né? Uma média muito alta. E aí você buscar fora algo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu tracei essa mini metas. Essa mini metas não conta dentro e fora, ela conta uma sequência de blocos, né? Então são 4 blocos de 12 pontos, mais um bloco de 9 pontos. Se a gente atingir 7 pontos a cada bloco de 12, a gente consegue a classificação. Eu vou trabalhar em cima disso, independente se for dentro ou fora de casa.